Olá para você que está assistindo esse vídeo, está me ouvindo, assistindo pelo YouTube ou Instagram. Seja muito bem-vindo. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão semanal. E nós estamos na segunda semana de agosto, do dia 8 ao dia 14, semana que já vem aqui no domingão, dia 8, com uma lua nova, o início de uma nova lunação leonina, bem forte, né? E também nós vamos ter o ingresso de Mercúrio no signo de Virgem, que também é um ponto bem forte para Mercúrio, ponto do domicílio e exaltação. É uma semana em que vocês vão perceber que ao longo dos dias nós não temos assim uma agitação no céu. Tem dias com um único aspecto, alguns dias com dois. Não é uma semana de muita movimentação. Mas por trazer aqui a nova alunação se iniciando, tem impacto forte, certo? Então vamos aqui ao que interessa. Mas antes, então se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, curta e compartilhe o vídeo, divulgue aqui a reflexão astrológica clássica, né, que é um pouco diferente dos outros canais, porque a gente vai fazer uma análise aqui muito prática para as questões do dia a dia. E vamos lá, então, nesse dia 8, o único movimento que a gente vai ter no céu é exatamente a conjunção de Sol e Lua, às 10h50. Vai acontecer aqui na casa 10, para o horário de Brasília, e independente da maneira como eu vou dividir as casas, se eu dividir a casa a partir do ascendente, eles vão cair na casa 10, e se eu dividir por signo inteiro, também cairão na casa 10, né? Ou seja, a casa 10, no sentido mundano, e vale eu ressaltar para vocês que uma lunação, uma análise de lua nova ou de lua cheia, ela tem relação com os temas mundanos, mundiais, coletivos, né? Não com questões individuais, certo? Pelo menos na astrologia clássica, nós não usamos análise de lunação para sobrepor ao mapa natal, tá bom? Agora, na astrologia mundial, a casa 10 envolve as pessoas que estão no comando do país, nesse caso o presidente, né? E nós temos uma lua fraca aqui, né? Porque ela tá na casa do sol, o sol tá muito forte. A lua nova tem a lua e o sol nascendo no mesmo momento no céu, ou seja, a lua tá nascendo 6 da manhã lá no horizonte, em torno, né? Das 6 e pouquinho da manhã. E não vemos a lua no céu, então ela está bastante fraca, né? E isso faz com que esse potencial do Sol em Leão seja muito presente. Agora, essa relação de Lua e Sol, em termos ao restante da carta, não tem novos aspectos. Se vocês perceberem, com planetas, né, tem ainda essa oposição a Saturno que vem sendo carregada pelo orbe, né, porque Saturno está em 9 de Aquário e o Sol passou por essa oposição na semana anterior e a Lua passou por essa oposição a Saturno no dia anterior, porque a Lua se movimenta bem rapidinho. E os outros aspectos são em relação aos nodos, mas na astrologia clássica nem é muito comum analisar aspectos aos nodos, mas só as conjunções com orbe até 12 graus, né? De fato, então, Sol e Lua têm só essa oposição a Saturno como um elemento adicional, certo? Isso significa o quê? Significa que para a postura de presidente, porque nós estamos falando para o mapa de Brasília, né? Que envolve então os temas do nosso país, da condição do nosso país, consequências ainda daquilo que já foi iniciado na lunação anterior. Isso seria o quê? Bom, na semana passada a gente viu uma série de assuntos ligados ao presidente, que tinha ligação com as reuniões entre os poderes que foi cancelada, consequência ainda daquela live que o presidente fez para falar do voto auditável, né? E essa alunação, ela traz ainda consequências disso. Então, eu penso que não tem nada muito novo sobre o que ele vai colocar, mas rebatendo muito. Até porque Leão é um signo fixo, e os signos fixos, eles não alteram, não mudam, não trazem nada muito novo, assim, né? Eles estão bem no meio das estações, então isso significa a manutenção do quadro. Só que é uma manutenção dura, e essa consequência, ela vem. Agora, o Sol, ele tá na casa 10, né? E é bem forte, por sinal. Então, isso vai evidenciando um alcance de poder, ou pelo menos uma necessidade de alcance de poder do presidente, diante dessas restrições, limitações e tudo mais. Então, como eu acredito, nesses próximos dias, principalmente nos próximos 15 dias, né, até antes da formação da fase cheia, algumas restrições e limitações como consequência daquilo que veio anteriormente, né, na posição dele é muito dura, e ele não vai alterar, né, então assim, isso que ele vem falando sobre o STF, sobre a condição do voto auditável, tal, tão bem marcantes.
Outros fatores a observar. O ascendente está em Escorpião e temos o lote da fortuna conjunto ao ascendente, o que é bom para o povo, né, de uma certa forma. E o regente do ascendente é Marte aqui, que não tem assim tanto poder, né? Porque Marte é um regente da triplicidade de terra, mas é participativo, então ele não tem assim lá grande força. Mas está numa casa 10 e um signo muito versátil. Eu penso que em termos de produtividade é bem interessante, porque como o Virgem é mutável, elemento terra, né, essa característica da produtividade, ela se mantém dentro de um fluxo mais, eu não digo dinâmico, assim, tão crescente, mas versátil. Então, a gente pode ter aí informações sobre alguns números de produtividade e tudo. Porém, a gente tem uma agitação forte aqui na casa 11, né? Se a gente distribuir as casas, dividir as casas a partir da linha do ascendente, essa posição de Mercúrio estaria na 11. Então, nós teríamos Mercúrio, Marte e Vênus. E se eu dividir por signos inteiros, Mercúrio estaria ainda dentro da 10, aqui junto com Sol e Lua, né? O que para a condução, então, de quem está no poder, o Mercúrio em Leão, é muito argumentativo e, gente, continua ainda nesse impacto da discussão do presidente com o STF, porque Júpiter é bem a marca da justiça, né? É o significador exato da justiça. Então, uma oposição de Mercúrio em Leão, que é super argumentativo, a Júpiter em Aquário, a gente vai ver essa oposição exata durante essa semana, porque Mercúrio está em 23 e Júpiter está em 28, então ele está caminhando aqui nos graus para chegar na oposição exata. Então, durante essa semana a gente vai ver esse momento. Mas por signos inteiros, então esse Mercúrio estaria aqui, junto com Sol e Lua, o que cai na 10, condução do país, postura de quem está conduzindo, e pode ainda existir durante essa semana mais uma posição do presidente, que até penso assim, ela pode ser nova em termos de se colocar na mídia, mais uma, né? Mas ela não altera a natureza da conversa e é muito persuasiva, né? Ela vem muito em torno de imposição, porque se tem uma característica de Mercúrio em Leão que a gente não deve deixar de lado, é exatamente esse poder persuasivo, esse tom alto da voz, né? A gente costuma dizer que quem tem Mercúrio em Leão no mapa natal, por exemplo, fala alto, né? Se mostra em termos da voz. E aí a gente vai ver isso então aqui na posição do presidente. Mas como eu disse para vocês, não é nada muito novo. Tem a ver mesmo com o desenrolar de coisas que já aconteceram. É só mais uma coisa que coloca, é só mais um evento novo sobre o mesmo tema. Mas a casa 11, por signos inteiros, traz então Marte e Vênus. E a casa 11, para o tema mundano, ela envolve o poder legislativo, né? Quer dizer, não em termos de formação de lei, porque entraria aqui na 9, né? Mas na condução de ser grupos, né, de deputados e senadores, ser um ambiente coletivo, então eles entrariam aqui na 11. E essa condição de Marte no signo de Virgem, ela é muito versátil, é significador do povo, pode ter uma posição bem marcante sobre apoio do povo dentro desses temas. Bom, aí a gente tem o quê? CPI acontecendo, mas tem outras votações que estão se desenrolando agora como importantes. Por exemplo, na semana passada, a gente viu a votação da PEC para a privatização dos Correios, né? A gente viu o tema exatamente da votação sobre o voto auditável, e isso tudo continua se desenrolando. Então, parece que tem uma movimentação grande dentro desse ambiente que envolve os deputados e senadores. Pessoal, aqui está mostrando um aspecto nesse gráfico aqui de Marte com Júpiter, mas ele não existe, tá? É porque eu esqueci de mudar lá no software. Esse é um aspecto que a gente chama de dissociado, porque Júpiter está aqui no finalzinho de Aquário. Se ele tivesse em Peixes, ele estaria exato na oposição, mas como os aspectos eles só existem por causa da posição dos signos, né, no zodíaco, então é impossível que um planeta no signo de Virgem forme uma oposição com um planeta em Aquário, né, porque Aquário não é o signo oposto a Virgem, quem é Peixes, tá bom? Então, esqueçam esses aspectos aqui. Foi só que eu esqueci de configurar ali no software, né? Eu fiz uma nova instalação, acabei deixando passar, tá bom? Então, essa movimentação aqui vem bastante forte. A casa 4, ela envolve muito produtividade, terras, ecologia. Não é nada legal esse tema de Saturno aqui na quarta casa, né? Porque essa imposição aqui, essa dureza em relação aos luminares pode ser um impacto limitador e restritivo, né? Em torno de notícias e assuntos ligados a isso.
produção agrícola, ecologia, essa parte toda. E Júpiter é o significador da justiça, ele recém voltou aqui para o signo de Aquário, estava em Peixes, mas como está retrógrado voltando, pode até significar um retorno de postura em torno dos assuntos relacionados às leis, né? E como a gente já teve alguns posicionamentos nas semanas anteriores, esses novos posicionamentos sobre temas antigos, eles podem voltar a acontecer por causa do movimento retrógrado, certo? Então é isso que a gente tem aqui para os próximos 15 dias especificamente, mas a lua nova ela vai até a próxima lua nova, tá bom? Dia 9, então, vem aqui com Lua conjunção Mercúrio às 2h45 da madrugada, e é uma conjunção eloquente. Aí a gente tem Mercúrio aqui entre Sol e entre Lua, né? E uma característica leonina bem intensa. Então, como Leão é um signo fixo, do fogo, muito quente, essa tendência eloquente, forte, bem marcante da comunicação acontece. Só que às 2h45, né, entre um domingo e segunda, então talvez a gente não perceba isso tão forte, né? Às 9h22 é uma oposição de Lua com Júpiter, Júpiter que voltou aqui para o signo de Aquário. Então, novamente, o senso de justiça acaba sendo um pouco prejudicado, uma característica um pouco forçada. É um momento em que a gente não deve tentar aplicar mudanças, alterações nos planos, porque estamos falando de uma oposição envolvendo signos fixos e rígida, né? Então, qualquer coisa que a gente tenta fazer fora do plano, do habitual, tenta fazer diferente, alterar processos, acaba representando um pouco de dificuldade com a adaptação. Ou até que se você já aplicou, né, alguma mudança também, e aí isso pode representar uma dificuldade em se adaptar a novos processos e tal. E também, eu penso que no nível de expectativas e tal, não é muito interessante, né? Porque ele mingua um pouco, né, o processo da expectativa e torna um pouco rígido. Então, a gente deve ficar bastante atento aqui a isso, né? Com assuntos de justiça, com mudanças e alterações nas rotinas, com expectativas que a gente deposita nas coisas. Não está, assim, muito fácil levar. E quando for às 11h55, quase meio-dia, a Lua vai ingressar em Virgem, né? Então, o signo de Virgem, ele já representa um pouco mais de calma, né? Já é um signo frio, tira todo esse pique, essa agitação do fogo. E Virgem tem uma tendência mais habilidosa, mais versátil. Então, vocês vão percebendo que depois do meio-dia a gente tem uma tendência um pouco mais prática em lidar com as coisas e até mesmo um pouco mais produtiva, né? Versátil mesmo, então a gente dá jeito para as coisas, faz o que tem que fazer. E isso continua aqui, pessoal, porque o dia 10, que é terça-feira, 00h42, vai trazer uma conjunção de Lua e Marte. Esse gráfico aqui é das 6 da manhã, né? Então, a Lua já está aqui em 10 de Virgem. Mas quando foi 00h42, ela estava aqui nesse mesmo grau. Olha, é uma das posições muito boas para produtividade, para concentração, para capacidade analítica e para versatilidade também, né? Ela é muito habilidosa, mas vai acontecer depois da meia-noite. Então, talvez muitas pessoas nem sintam, nem percebam muito essa característica em um nível muito prático. Depois a gente vai ficar quase o dia inteiro sem aspecto, porque o próximo movimento é só às 22h20, quando aí Mercúrio vai chegar à oposição a Júpiter. Lembra que eu falei para vocês ali na Lua Nova? Então, é exatamente o momento em que Mercúrio chega à oposição a Júpiter. E essa oposição, ela tem Mercúrio aqui muito argumentativo, tem Mercúrio muito forte no tom da voz, então é quase sabe quando a gente tenta dialogar com alguém, mas ao invés de usar argumentos, a gente aumenta o tom da voz, grita mais? Então é assim, quem grita mais leva, né? Tem mais ou menos essa característica. Eu só acho que é um tanto desafiador, como eu disse para vocês no dia 8, porque Júpiter é um significador de justiça, ele é um significador de expansão, de paz, de equilíbrio, de coisas boas, né? Então, quando a gente vê essa oposição, isso pode significar que ao invés da gente tentar dialogar, conversar, tal, a gente tenta impor, né? Do tipo, grita mais, fala mais alto, tal. E se você estiver, então, tentando um diálogo com alguém, tentando fechar um negócio, comprar alguma coisa, tiver que resolver alguma coisa com alguém também, então fique atento a este momento, porque ele tem uma tendência um pouco menos habilidosa, né, para solucionar as coisas. E também acaba não sendo assim tão legal
para os estudos. Então, quando a gente pega Mercúrio, que é um planeta muito ligado à mente básica, em oposição a Júpiter, a gente acaba tendo um enfrentamento entre a mente mais racional, assuntos, temas da vida mais cotidiana, por exemplo, versus um pensar um pouco mais amplo. Então, eu penso que para estudar essa característica é um pouco desafiadora, justamente porque coloca assim muito em enfrentamento conhecimento básico versus um conhecimento um pouco mais elevado, né, e tal. Enfim, se você estiver estudando, fique atento aqui a este momento, né? Talvez não seja tão produtivo. Aí o dia 11 já vem bem diferente, né? Porque 7h15 a Lua vai chegar a uma conjunção com Vênus, então vocês viram que ela ingressou em Virgem, né? No dia anterior. Essa conjunção com Vênus, ela é muito prática, aliás, o dia todo, aqui a quarta-feira tem uma tendência produtiva, organizada. Ela é mediana para os assuntos que envolvem a parte material, parte monetária, investimentos e tal. Porque os dois astros aqui, Lua e Vênus, são regentes da triplicidade de Terra, né? Vênus é regente diurna, Lua noturna. Então, como elas estão juntas no mesmo grau, eu penso que os assuntos que envolvem o investimento, uma compra, né, a questão do valor, mesmo a parte monetária, estão equilibradas. Mesmo que Vênus esteja aqui num ponto de debilidade, essa característica ela acaba, eu penso, sendo simples e fácil de levar. Não é, obviamente, uma posição que fala, arrisca tudo, né? Tipo, joga na loteria que você vai ganhar. Não é nada disso, né? Mas porque até a característica de Virgem é bastante simples, eu penso que organizar finanças, ou se você precisar fazer compras, vai conseguir encontrar as coisas de uma maneira bem organizada, preços bons, por exemplo. Então, é interessante, né? E depois disso, lá às 17h08, a Lua já vai ingressar no signo de Libra, né? O signo de Libra já tem uma característica bem apaziguadora, elemento ar facilita muito a interação. Logo em seguida, ali às 18h57, Mercúrio que ingressa em Virgem. Então aí, essa característica do pensar, né, da mente mais organizada também fica mais evidente. Então, a quarta-feira é um dia mais tranquilo, eu diria, né? Ele é bem mais organizado, muito mais fácil para lidar com as coisas da vida cotidiana, para estudar também, principalmente aqui durante a noite, depois que Mercúrio ingressar em Virgem, é bem legal. Ele não é assim, um dia muito para usar a habilidade da fala, tal, né? Eu vejo mais característica produtiva, ele é bem descomplicado mesmo, então vocês podem aproveitar o dia 11 para fazer aquilo que precisa ser feito, mexer com as burocracias, que vai ser legal. Aí o dia 12, pessoal, vem com a Lua trigono Saturno, 9h32 da manhã, né? Bom, aí a gente tá com a Lua em Libra, ela tá fazendo um trígono, aplicando um trígono aqui a Saturno, que já tá no domicílio diurno dele. E Saturno ainda tem exaltação aqui. Então, é um dia que facilita muito a conciliação, o acordo, a conversa, o compromisso de maneira geral. Não é essencialmente tradicional, mas ele caminha num sentido das coisas adequadas, dentro de normas, regras e leis, né? Ele não foge muito. Por isso eu recomendo mais esse momento para cumprir com as coisas que tem processos e tudo mais, porque ele é até muito fácil em relação a isso. Agora, se você tiver que fazer alguma coisa muito ousada, muito fora do habitual, e eu já recomendaria ir devagar, tal, porque essa tônica ela não favorece tanto o diferente, né? Porque Saturno ele é bem tradicional mesmo, né? Mesmo ele estando no domicílio diurno, ele ainda carrega um pouco disso. Aí o dia 12 só tem isso, né? O dia 13, sexta-feira 13, hein, pessoal? Dia 13. Ele vem aqui com 3 movimentos no céu. 5h13, a Lua vai aplicar um sexto ao Sol. Então, a gente tá aqui com a Lua em Libra, ela vai aplicar um sexto ao Sol em Leão. Ele não é um sexto muito, assim, potencial, né? Porque aqui o Sol tá forte, mas ele tem debilidade em Libra, né? Eu diria até que essa natureza mais leve do sexto acaba meio que se anulando. Mas também é bem no meio da madrugada, 5h13, talvez a gente não perceba muito, né? Não é tão interessante. Agora, às 17h38, a Lua em Libra vai aplicar um aspecto harmonioso a Júpiter. Aí ele já tem um clima um pouco mais justiceiro, bem mais equilibrado e pacificador. Como é um trígono de ar, né, a gente pode ter uma facilidade para as trocas, e principalmente aqui trocas um pouco mais amplas, nada muito comercial, assim, pequenininho. É bacana aqui para conversas que tenham esses temas um pouco mais elevados. Eu não diria tanto místico, né? O elemento ar não corre muito no sentido do místico, mas por ser um elemento que facilita muito uma abstração um pouco mais mental,
por exemplo, mas até filosófica, por exemplo, pensamentos muito amplos, né, sobre a vida, sobre o mundo de maneira geral. Então, esse trígono, ele é muito interessante, né? É bom se você estiver assistindo uma palestra, uma aula, um curso que envolvam esses temas. Muito bom, bem equilibrado, tem uma ligação bem interativa aqui nesse momento. Aí, quando for 21/1, a Lua já muda para Escorpião. E aqui em Escorpião, a Lua já é bem concentrada, né? Mais calada, mais reservada, é o ponto de queda da Lua. E aí vai mudando um pouco mais o clima, mas é à noite, então talvez a gente também não sinta tanto, né? Mas reserva bem, vocês vão percebendo um fechamento assim, né? No clima. E o sábado, dia 14, ele já vem com uma tendência super analítica, né? Porque às 4h33 a Lua vai aplicar um sexto aqui a Mercúrio. Então, a gente viu que Mercúrio está no domicílio e exaltação dele em Virgem, que é frio e seco, muito concentrado, habilidoso, bastante racional. Essa posição de Mercúrio ela é bem interessante para organizar temas racionais mesmo, né? As burocracias, por exemplo, para as finanças, né? Pegar a parte de planilhas e coisas assim, essa tendência mais analítica. É bem interessante. Mas a Lua em Escorpião também está num signo frio. Então, essa frieza, ela cria um campo de profundidade, de análise super forte. Então, pode ser um momento muito interessante para estudo, só que é bem no meio da madrugada, né? Quem precisa trabalhar com estudos muito concentrados, né? Análises minuciosas, por exemplo, tem uma tendência bem detalhista, esse sexto aqui. E quem estiver precisando durante esse momento, que é bem no meio da madrugada, né, dessa característica, vai se dar muito bem, né? Vai conseguir fazer muito bem. Para a parte comercial, eu não vejo assim tão expansivo, porque os dois signos são frios, né? E como o tema comercial, ele tem muito a ver com interação e tal, ele se perde um pouquinho mais, né? Não facilita tanto um diálogo. Mas às 12h54, a Lua vai aplicar um aspecto desafiador a Saturno. E já é um aspecto um pouco mais chato mesmo, porque a Lua está em queda, muito profunda, e Saturno, que já tem um tema, né, da criticidade no domicílio diurno dele, elemento ar, também fica bem crítico, num sentido mais intelectual. Então, essa quadratura ela pode representar um pouco do fechar do humor mesmo, né? Uma coisa meio cinza da comunicação, tal. Às vezes alguns eventos, não é nem que a gente tenha dificuldade em se relacionar com os outros, mas às vezes as coisas não saem como a gente espera, né? Tem um pouquinho de rigidez aqui, duro, né? Os signos fixos representam um pouco dessa dureza. E 14/8 a Lua vai aplicar um sexto a Marte. Aí esse daqui já é bem melhor, né? Porque além do sexto ser um aspecto mais harmonioso, Marte é o planeta que rege Escorpião, que é onde a Lua está. E por causa disso, a gente tem um clima muito interessante para a produtividade. Então, a gente começa o sábado com uma tendência de pensar analítico, muito reservado, muito profundo, muito detalhista, por exemplo. Mas a gente termina já com um pouco mais de prática, né? Então, termina não, né? Porque esse aspecto é 14 horas, é bem no início da tarde. Então, a gente carrega um pouco desse clima para as horas seguintes, mas de produtividade mesmo, né? Ele é menos cansado, né? A gente sai dessa coisa fechada aí, meio que arregaça as mangas e faz o que tem que fazer, né? Ele já tem uma tendência muito mais habilidosa, né? Muito mais versátil. Certo, pessoal? Então, para essa semana, tudo isso, tá bom? Eu deixo um abração forte para vocês. Continuem acompanhando aqui no canal as séries novas, né? Que eu tô postando. E aí, nessa semana aqui, eu ainda vou postar para vocês mais um episódio do podcast, né? Que tá bem interessante, tá bom? Um abração e até a próxima semana. Então, até mais.